Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. É com grande alegria que iniciamos mais uma catequese, e hoje nós iremos falar sobre os 4 irmãos que o Evangelho de São Mateus nos fala, que seriam os irmãos de Jesus. Vamos costurar algumas passagens para a gente compreendendo um pouco melhor a respeito desse tema. Então a gente vai ler algumas citações bíblicas que a gente depois vai costurando elas para ir sabendo o porquê que eu citei elas, tá bom? Já vou logo ao tema para a gente não perder tempo. Uma das passagens que eu gostaria de citar é o Evangelho de São João, ele nos narrando sobre quem estava aos pés da cruz de Jesus. São João, quando vai falar isso, ele escreve assim, capítulo 19, versículo 25. Junto à cruz de Jesus estavam de pé sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleofas, e Maria Madalena. Veja, 3 coisas para a gente compreender desse versículo. Que São João está falando que aos pés da cruz do Senhor tinha algumas mulheres. Segunda coisa, que entre essas mulheres havia uma lá que era irmã de Nossa Senhora, ou seja, a irmã de sua mãe estava lá, ou seja, a irmã da mãe de Jesus, a irmã de Nossa Senhora. E que a irmã de Nossa Senhora era casada com um homem chamado Cleofas. Tá lá, né? Maria, mulher de Cleofas. Então, são 3 coisas para a gente guardar na cabeça. Um adendo aqui é que Cleofas, esse homem, às vezes vai ser chamado Cleofas ou às vezes vai ser chamado Alfeu. 2 nomes para designar uma única pessoa. Então, Cleofas e Alfeu, aqui a mesma pessoa. Guarde isso para você depois lembrar lá na frente. Tá bom? Bom, primeira passagem lida, esclarecida. Vamos para a segunda passagem. Quando São Paulo vai falar aos Gálatas sobre a conversão dele, ele vai dizer assim, Gálatas, capítulo 1, versículo 18 a 19. Depois, passado 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro, e fiquei com ele 15 dias. E não vi nenhum outro dos apóstolos, senão Tiago, irmão do Senhor. Veja, interessante. São Paulo nos acendeu uma luz gigantesca. Ele nos deu um caminho, um norte. Porque entre os 4 irmãos do Senhor, que a gente sabe que é Tiago, José, Simão e Judas, São Paulo está dizendo que ele viu Tiago. E ele nos dá uma dica muito importante. Ele nos fala que Tiago era apóstolo. Ou seja, dá agora para a gente ir na lista dos apóstolos e ver quem é Tiago. É exatamente o que nós vamos ver agora. Veja que já acendeu uma luz gigantesca, né? Um dos irmãos de Jesus, São Paulo está dizendo que era apóstolo. Então vamos lá, vamos ver quem é. Mateus capítulo 10, versículo de 2 a 4. A gente vai ver a listagem dos apóstolos agora. Eis os nomes dos 12 apóstolos. O primeiro, Simão, chamado Pedro. Depois André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Filipe, o Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o cananeu, e Judas Iscariotes, que foi o traidor. Pessoal, aqui temos 2 coisas importantíssimas para a gente meditar. Primeira coisa, temos 2 Tiagos. Tem 2 Tiagos na listagem dos 12 apóstolos. Um
é filho de Zebedeu. O outro é filho de Alfeu. A primeira pergunta que nós poderíamos dizer é: e filho de José tem? Não. Vamos ligar as passagens agora. São Paulo nos diz que um dos irmãos de Jesus, chamado Tiago, era apóstolo. Aí a gente foi lá ver na listagem dos apóstolos quem é esse Tiago. Então nós descobrimos que existia 2 Tiagos, apóstolos de Jesus. Um é filho de Zebedeu, o outro é filho de Alfeu. Ou seja, se não tem nenhum Tiago que é filho de José, logo se deduz que esse Tiago, que é irmão do Senhor, na verdade não é irmão no sentido literal. Por quê? Se não é filho de São José, como é que pode ser filho de Nossa Senhora? Porque é lógico, né? Aqui vamos supor que nós acreditamos, né, que Nossa Senhora teria alguma coisa com São José. Nós não acreditamos nisso. Acreditamos que a Maria Santíssima é virgem. Mas se fosse para ela ter um filho, logicamente, esse filho teria que ser filho de São José. Mas não tem nenhum Tiago filho de São José. Logo, deixa mais claro ainda que esse Tiago, embora seja denominado irmão do Senhor, ele não é literalmente irmão do Senhor. Primeira coisa é essa. Segunda coisa, temos um Tiago que é filho de Zebedeu e um Tiago que é filho de Alfeu. Lembra que eu disse lá atrás, para a gente lembrar que Alfeu é o mesmo que Cleofas? Logo, esse Tiago, que é filho de Alfeu, é filho também da esposa de Alfeu, que São João já nos disse, quando ele diz que aos pés da cruz de Jesus estava sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleofas, que é o mesmo homem, Alfeu. Logo, um dos irmãos de Jesus, chamado Tiago, é filho de Alfeu e filho de Maria, mulher de Cleofas, ou seja, mulher de Alfeu. Pronto. Um irmão do Senhor, nós já descobrimos o que realmente ele é do Senhor. Ele é primo do Senhor. Porque se Maria, mulher de Cleofas, é irmã de Nossa Senhora, logo, ela é tia de Jesus e seu filho é primo de Jesus. É complicado, talvez, é meio, né? Por mais que você veja esse vídeo 2, 3 vezes, mas você vai compreender. Quando a gente vai ligando essas passagens, que esses irmãos não são irmãos literal. Primeiro a gente já viu, Tiago é primo do Senhor. Mas vamos compreender ainda um pouco mais. Agora, ao falar de Maria de Cleofas, relatando sobre as mulheres que estavam aos pés da cruz, assim como São João, os outros 2 evangelistas, Mateus e Marcos, também falam quem que estava aos pés da cruz de Jesus. São Mateus vai dizer: entre elas se achavam Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Isso é em Mateus, capítulo 27, versículo 26. E São Marcos vai dizer assim: achavam-se ali também umas mulheres, observando de longe, entre as quais Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago menor, e de José e Salomé. Veja, gente, São João nos diz, uma passagem, né, que a gente viu, as mulheres estavam na cruz de Jesus, diante da cruz de Jesus. Só que não só São João fala, mas os outros 2 apóstolos também, São Mateus e São Marcos, também vão falar das pessoas que estavam ali aos pés da cruz de Jesus. Só que eles nos dão uma resposta ainda melhor. Eles falam que aos pés da cruz de Jesus estava lá Maria, mãe de Tiago e de José. Veja, achamos o segundo irmão do Senhor.
A gente já sabia que Maria era mãe de Tiago, porque a gente acabou de ver. Mas agora também descobrimos que ela é mãe de José. Então, aqui já achamos o segundo irmão do Senhor, que na verdade é primo do Senhor. Então, aqui a gente termina essa catequese, falta ainda 2 irmãos. Já achamos 2, vamos achar depois os outros 2, quem realmente eles são filhos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.